Bom dia, meninos do oitavo ano. Vamos pegar o livro aí. Nós paramos na aula passada, né? Nós fizemos a correção aqui do o que eu estudei, né? Do livro. A gente veio corrigindo aqui as porções, né? Da fecundação, dos órgãos reprodutivos. Todos esses processos nós completamos aqui na aula passada. E aí a gente dá continuidade na segunda parte aqui, que é depois da fecundação, a gente passa para a gestação e depois para o nascimento, chamado de parto, né? O último evento do processo da reprodução, parte 1. Então, vamos completar aí, ó. Inicia-se a gestação, inicia-se com o deslocamento do zigoto em divisão do tipo mitótica, tá? Mitose, das tubas uterinas até o útero. Ele finaliza com o parto. Então, depois, como é que é o começo? Começa com as divisões celulares até ele engrudar no útero. Depois que ele grudou no útero, ele vira embrião. Do embrião, ele vira feto. O feto se desenvolve até o nascimento, chamado parto. À medida que se desloca até o útero, o zigoto dá origem a uma fase celular chamada de mórula, a fase do desenvolvimento embrionário, que é um grupo de células reunidas, parecendo uma amora. E depois ele vai para a fase de blástula, que na fase de blástula se fixa o útero. Após a fixação do embrião, inicia a formação de anexos embrionários, que vão ajudar o desenvolvimento do embrião. Desses anexos embrionários, a gente vai ter o córion, que cobre todo o feto e as estruturas. Vamos ter o âmnion, que tem o líquido amniótico, o saco vitelínico, que tem os nutrientes iniciais, a placenta e o cordão umbilical, tá? Os anexos embrionários que exercem, né, diferentes papéis durante a gestação. Vamos lá. Aqui ele colocou o córion, colocou o saco vitelino, colocou o âmnion, colocou o cordão umbilical e esqueceu da placenta. Então, completem aí com placenta. A placenta, qual é a função dela? A função dela é essa aqui, ó, órgão que permite a troca de nutrientes e gases entre o embrião e a mãe. Então, a placenta é o órgão que permite a troca de nutrientes e gases entre a mãe e o embrião. É ela que faz a troca de tudo que vai nutrir o bebê. 2. Cordão umbilical. O que o cordão umbilical faz? Ele liga o embrião ou feto à mãe. Ele gruda o bebê da mãe, um colado no outro. O âmnion. O âmnion, a função dele é a membrana que envolve o embrião e contém um líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos, tá? O âmnion faz essa função. O saco vitelínico. O saco vitelínico, gente, ele é uma estrutura que auxilia a transferência de nutrientes ao embrião, que incorpora parte desses nutrientes, tá? Então, é a primeira fase dos nutrientes, antes da placenta ficar pronta, o saco vitelínico vai fazer o desenvolvimento desse embrião. E, por último, o córion, a função dele é a estrutura que circunda o embrião e atua nas trocas gasosas entre ele e a mãe. Então, ele vai fazer com que troque o oxigênio e o gás carbônico entre a mãe e o bebê. Ao longo da gestação do ser humano, ele passa por diversas modificações. Essas modificações e esse processo de gestação dura 38 semanas, viu, meninos? A gestação humana dura 38 semanas. Um mês tem 4 semanas, então se eu dividir 38 por 4, vai dar 9 meses. Então a gestação humana é contada em semanas e dão mais ou menos 9 meses de gestação. A nutrição do embrião é realizada por meio da placenta e do cordão umbilical. Requer a realização, a mulher grávida requer a realização do pré-natal, que envolve consultas e exames periódicos. Então, toda mulher que engravidar, é importante ela buscar o médico no início da gestação para realizar o pré-natal, que são exames periódicos e consultas com o médico para observar como é que está o desenvolvimento do bebê e da criança. Se está correndo tudo bem, se está tudo certo, pois se tiver alguma coisa dando errado, o médico pode atuar dali e tentar corrigir, né, qualquer problema que esteja acontecendo. Quanto à relação ao parto,
ele marca o final da gestação. Então, parto é o momento final da gestação. Ele pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é chamado de normal ou natural. É o mais indicado pelos órgãos representantes de saúde, porque ele é um tipo de parto que a mulher não precisa de muito tempo para recuperação após o parto, né? Por ser um parto natural, não corre risco de cirurgia e nada. E ele caracteriza pela saída do feto pelo canal vaginal. Então, a característica é saída do feto pelo canal vaginal. E existe o outro tipo de parto chamado parto cesárea. Ele é indicado apenas em casos que não permitem a realização do parto normal. Então, a cesárea só vai acontecer quando não for permitida a realização do parto normal. Tá? Representa mais risco de vida a mãe e o bebê. Por quê? Porque é um processo cirúrgico, uma cirurgia. Então, tem riscos na anestesia, tem riscos no processo de infecção de qualquer coisa que pode acontecer com a mãe ou com o bebê. Caracteriza-se pela saída do feto por uma abertura feita no abdômen da mãe, abre o abdômen e abre o útero, e é um tipo de cirurgia. Tá? Parto cesárea é um procedimento cirúrgico. Então, tem todos os riscos e protocolos de procedimentos cirúrgicos. Bom, agora a gente vai começar, vocês passem aí para frente no seu livro, no capítulo 8, que é falar sobre a parte da reprodução, só que parte 2. A parte 1 foi até a gestação e parto. Então, agora a gente vai entrar na parte 2, que é aspectos que envolvem a gestação, aspectos sociais, né, que envolvem a gestação e os processos de reprodução humana. Bom, aqui nós estamos observando uma imagem de uma inseminação artificial. Isso aqui é um microscópio especial que faz o processo de inseminação. Aqui tem agulhas especiais, mecânicas, e tem um joystick especial também que não deixa os movimentos humanos de tremer acontecerem com a seringa aqui que vai injetar o espermatozoide. Então, nós temos uma pinça aqui que segura o óvulo e uma injeção que vai injetar o espermatozoide dentro do óvulo, fazendo o que a gente chama de procedimento de inseminação artificial, ou seja, a fecundação não ocorre naturalmente lá no útero da mulher, ocorre no laboratório, aí no microscópio, na plaquinha de Petri, onde o processo vai acontecer. Depois de fecundado, o óvulo entra no processo de divisão celular até formar a mórula, tá vendo? E o cientista acompanha esse processo no microscópio. Quando chegou na fase de blástula, ele vai pegar esse óvulo e colocar dentro do útero da mulher, tá? Isso é o processo de inseminação artificial, quando as pessoas têm dificuldades para ocorrer a fecundação natural e aí recorre a esse tipo de processo artificial. Então vamos lá. Métodos contraceptivos. O que significa contracepção? Contracepção é evitar o processo de gestação ou gravidez. Então, métodos contraceptivos são métodos que evitam a gestação, tá? Se você observar aí no texto, ele mostra que desde 1996 houve um projeto de lei que regulamentava o planejamento familiar das pessoas. Foi aprovado no Congresso pelo presidente, que obrigou o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fornecer métodos contraceptivos e métodos de concepção, ou seja, que ajudassem os pais na gestação também de casais, para a população brasileira. Então, ele fornece métodos de anticontracepção e concepção de graça para a população no SUS e também regulamenta os métodos de concepção na rede privada. Como os termos sublinhados aqui podem ser relacionados a métodos conceptivos. Qual o termo sublinhado? Planejamento familiar. Então, como você estudou, né, a reprodução humana ela envolve os gametas masculino e feminino
e é o início do processo de uma criação do novo ser humano. E o novo ser humano ele vai fazer parte de uma família, né? Então isso envolve o planejamento familiar. A gravidez é um processo de planejamento familiar, ou seja, é um novo ser que vai entrar no seio da família. E esse novo ser vai ter um monte de necessidades que a família vai ter que suprir. Então, por isso que o termo planejamento familiar está relacionado, né, com métodos conceptivos, contraceptivos, porque existem famílias que não estão planejando, né, ou não podem arcar financeiramente ou, né, estruturalmente a esse novo ser. E aí vai gerar dificuldades, essas dificuldades vão interferir socialmente, né? Então é importante o planejamento familiar para as pessoas terem, né, os seus filhos em momentos que elas entendam que seja esse o momento certo, que ela vai conseguir, né, levar a gravidez, a gestação e a criança e a criação de maneira correta. Então aqui traz um termo também, ó, o aborto. O aborto se caracteriza pelo término da gravidez antes que o embrião ou feto seja capaz de sobreviver fora do corpo, o que se observa somente após, no mínimo, 20 a 22 semanas de gestação. O aborto pode ser espontâneo ou induzido, viu, gente? Existem muitos casos em que o aborto é espontâneo, ou seja, não foi feito nada e, infelizmente, o bebê não continua o desenvolvimento, tá? Não é culpa de ninguém. Com mais frequência, durante as 3 primeiras semanas de gestação, pode ocorrer esse tipo de aborto, que é o aborto espontâneo. As causas mais comuns são a má formação do feto, problemas hormonais e no desenvolvimento do embrião, nas defesas do corpo, no útero e também, às vezes, o uso de drogas, tá? Então, isso faz com que ocorra esse aborto, né, prematuro. E também existem processos que geram gravidez antes das 38 semanas, que a gente chama de parto prematuro, né? Bom, você acha que os métodos contraceptivos vão prevenir somente a gravidez, né? Existem diferentes métodos contraceptivos. A maior parte dele é utilizado pelas mulheres, tá? No entanto, a responsabilidade da escolha e do uso adequado do método deve ser compartilhada pelo casal. Tanto homem quanto mulher têm que, né, se prevenir e usar o método. Para utilizar esses métodos corretamente, é necessário conhecer e se adaptar a eles. Então, vamos conhecer os métodos agora. O preservativo. O preservativo é o método mais conhecido por vocês. Ele é chamado de camisinha, um nome popular, tá? O preservativo. Ele é uma barreira física que impede a troca de fluidos e sêmen durante a relação sexual. Ou seja, o sêmen que está cheio de espermatozoide não vai conseguir sair de dentro dessa estrutura, né, plástica que é a camisinha e não vai conseguir acessar o óvulo para fazer a fecundação. Então, ele impede o processo de fecundação por barreira física, tá? Existem dois tipos de preservativos. O preservativo masculino, chamado de camisinha masculina, e o preservativo feminino, que também é distribuído, né, no Sistema Único de Saúde, de maneira gratuita. Os preservativos são o único método contraceptivo que, além de evitar a gravidez, gente, ele previne infecções sexualmente transmissíveis, ou ele previne as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então, relações sexuais, né, devem ser feitas principalmente usando esse tipo de método para evitar não só a gestação, mas principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos aí a camisinha masculina e a feminina. Aqui tem um indicativo de como, né, colocar a camisinha de maneira correta e depois do uso da camisinha, ela é descartada, tá? A mesma coisa acontece com a camisinha feminina, ela é introduzida na vagina e depois da relação sexual ela também é descartada, viu?
Outro método contraceptivo são as pílulas. As pílulas, elas são feitas, pílulas anticoncepcionais, elas são produzidas com hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, é uma pílula com os hormônios femininos, tá? O uso dessas pílulas vai impedir o processo da ovulação, ou seja, a mulher não vai liberar o óvulo. Então, sem óvulo, o espermatozoide não vai encontrar nada para ele fecundar e vai dificultar a passagem do espermatozoide no interior do útero também, tá? As pílulas anticoncepcionais podem ser utilizadas sob orientação médica por mulheres de qualquer idade, desde a primeira menstruação, ou seja, se a mulher teve a primeira menstruação aos seus 10, 11 anos, ela pode já começar a tomar a pílula, dependendo da conversa dela com o médico. Depende da composição da pílula, algumas mulheres sofrem enjoos, vômitos, sangramento, alteração da massa corporal, dores de cabeça, dores de mama, mudança de humor e outras alterações. Por isso é fundamental o acompanhamento do médico ginecologista habilitado e auxiliar a escolha do tipo da pílula mais adequado. Então, meninas, as pílulas não é tomada porque é aquela mesma que sua mãe usa, ou que sua tia usa, que sua colega usa. A pílula que você tem que tomar é a que você combinou com o médico. Então, você vai no médico e aí ele vai recomendando para você, você experimenta ela e vê se você não sentiu nada, nenhum efeito colateral, tá tudo bem, e aí você usa essa pílula. Para atuar como método contraceptivo eficaz, é essencial que a pílula seja tomada adequadamente, seguindo a orientação médica, tá? Após cessar o uso da pílula, a mulher volta a ovular novamente. Então, não é para sempre que ela fica sem ovular. Ela volta a usar quando ela termina o ciclo da pílula. Então, a pílula, ela funciona assim, ela tem a cartelinha, na cartela tem o início. No início tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia até o dia 21. Tá vendo? Ó? Então, ela vai tomando um comprimido por dia. A professora, ela foi tomando lá, tomou o comprimido 1. Aí no outro dia ela esqueceu. Chegou lá no dia 3, o que que ela faz? Ela toma o 2 e o 3, né? Porque ela esqueceu de tomar o 2 no dia certo. Não, menino, se ela fizer isso, não vai funcionar bem a questão contraceptiva. Vai poder falhar. Então a mulher tem que recomeçar o ciclo novamente, esperar passar aquele processo, né, do ciclo e quando ela terminar a menstruação de novo, começar um novo ciclo, aí tomar uma cartela nova. Então não pode esquecer, né, o horário certinho, o dia correto para tomar a pílula. Porque muita gente fala assim, estava tomando pílula anticoncepcional e engravidei. Então tem que olhar isso. Talvez não foi a pílula que falhou, foi você que não tomou de maneira correta, tá? Então as pílulas têm que ser tomadas adequadamente, de acordo com o que o médico recomendar. Bom, outro método contraceptivo, o diafragma. Esse método, gente, ele é um formato semisférico, parece, né, uma tampinha, que é composto com uma borracha bem flexível, bem mole, que vai formar também uma barreira física para o sêmen. Ele vai servir para tampar o colo do útero. A mulher vai colocar ele dentro da vagina e tampar o colo do útero com ele. Para ele funcionar bem, né, ele tem que ser colocado no útero cerca de 6 horas antes da relação sexual. E pode permanecer no mesmo, tem que permanecer lá no mesmo local até 24 horas depois. O uso do diafragma, ele para ele ficar mais eficaz, você tem que colocar junto com ele um gel espermicida, que é um tipo de gel que mata espermatozoide. Então você coloca gel nele, a mulher encaixa dentro do útero dela, mais ou menos 6 horas antes da relação sexual, e aí após 24 horas, mais ou menos, da relação, ela o retira, tá? Algumas horas após o uso, o diafragma pode ser higienizado e reutilizado. Então, isso aqui pode ser lavado, né? E depois reutilizado. Não é descartado igual a camisinha. O DIU. O DIU é chamado de dispositivo intrauterino.
ou seja, ele é composto por um fio de cobre, plástico e aço inoxidável e deve ser introduzido no útero somente pelo médico, tá? É o médico que coloca esse tipo de dispositivo dentro do útero da mulher. O DIU, ele provoca mudança no revestimento desse órgão e impede a implantação do embrião. Então, o que o DIU faz? O DIU impede com que ocorra a anidação. Ocorre a fecundação, mas na hora que o embriãozinho vem descendo, para ele chegar na fase de blasto e grudar lá, ele não vai conseguir grudar, porque o DIU vai impedir esse processo de acontecer, tá? Então, tá aí o formato do DIU. Na próxima aula, gente, a gente fala mais sobre métodos contraceptivos e dá continuidade. Vamos parar por aqui para o nosso próximo encontro. Até quarta-feira que vem a gente fala mais. Leiam aí o livro para a gente ir esclarecendo e realizem as atividades. Até a próxima aula.